Boa tarde, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, a pergunta de hoje é do Matheus, tá? No WhatsApp. Ele perguntou qual é a teoria do Gabriel Ansley, é assim que fala? Ansley, Tudo bem. do canal End 2028. Eu não sei falar em inglês. Sobre Deus já ter revelado o fim desde o princípio. Matheus, né? É, do Matheus. Por favor. Ah, eu não sei muito bem, né? Eu não consegui acompanhar esse canal porque meu inglês é muito pobre. Quem acompanhou foi o Rodrigo. Ele só me falou de passagem, né? Que parece que tem uma passagem em Isaías. Bom, retomando antes, né? Esse Gabriel, ele tem um canal e ele falou que ele teve uma revelação de Deus, não sei se é verdade ou não, são as palavras dele, que Deus teria revelado para ele o fim dos tempos por meio do Gênesis. E parece que tem uma passagem na Bíblia em Isaías que diz que Deus revelou tudo desde o início, desde o princípio. E Gênesis, não sei para que, para o pessoal aí se sabe, Gênesis, se eu não me engano, significou o início, né, o princípio. E daí ele também tem uma outra parte na Bíblia que diz que para Deus cada dia valem 1000 anos dos homens. E daí ele teria concebido que cada dia do Gênesis, né, porque tem os 7 primeiros dias do início, né, da criação, para cada dia daquele seriam 1000 anos para a humanidade. Seria um dia para Deus, equivalente a 1000 anos da humanidade. E daí ele fez uma calculeira e teria concebido que o final dos dias seria em 2028. E é interessante, né, a parte simbólica. Eu não me lembro assim os detalhes, mas quando eu peguei eu achei bem curioso. Eu acho que até imprimi num papel depois. Ele faz toda uma gradação, mas eu acho que o Rodrigo sabe dizer melhor, eu não lembro. O canal desse Gabriel aí chama End 2028, né? Final em Uhum. 2028. Aham, E ele fala que ele fala que não é uma teoria dele, não. Ele fala que é uma profecia, né? Que tem valor aham, de revelação. É que em setembro, ele diz até a época, né? A ah, festa tá. das trombetas de 2028, que é em setembro, Aham, vai ser a época do retorno de Jesus. O que traz alguns problemas, acho que a gente mencionou em algum vídeo anterior aqui, né? uhum. Traz alguns problemas com relação ao período, né, que é chamado da tribulação, porque a gente já teria que estar, enfim, acontecendo um monte de coisa, mas parece que não está na intensidade que deveria estar. Mas aí também tem a interpretação de que É que o domínio do demônio seriam 7 anos, não é isso? são 7 anos, mas divididos em 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. Uhum. Os primeiros 3 anos e meio é uma tribulação meio que camuflada para a humanidade não vai perceber como uma tribulação. Vai perceber, mas não vai ser a. Mas isso é na visão dele ou na visão bíblica? Assim, porque a Bíblia também é meio complexo isso daí, né? Se você quiser saber como as coisas são, você vai ter que fazer um estudo e você Uhum. nunca vai chegar em conclusão nenhuma. Ah, tá, entendi. Porque são interpretações, Uhum. né? Então, existe a interpretação das chamadas 7 semanas de Daniel, e é daí que se tira 3 semanas e meia, 3 semanas e meia, que seriam os 3 anos e meio no começo da tribulação, e depois os últimos 3 anos e meio seriam a grande tribulação, Uhum. que é aí que o pau ia comer mesmo, né? E então não se sabe se a contagem é essa, se não Uhum. é essa. Se for essa mesma, quais seriam os sinais para validar Uhum. esse prazo que ele citou, né? Uhum. Mas existem algumas coisas interessantes de se pensar. Por exemplo, que é dito que no fim dos tempos vai ser como na época de Noé. E na época de Noé, ninguém estava esperando o fim do mundo. Uhum. Tanto que foi surpreendente quando aconteceu. Uhum. Noé estava construindo a arca e as pessoas achavam que ele era louco, né? Uhum. Porque não tinha motivo para esperar o fim do mundo do jeito que aconteceu. Então, acho que tende a ser mais ou menos da mesma forma. Uhum. Se for assim, os sinais dos fins dos tempos vão ser mais ou menos sutis. Uhum. Para quem tem discernimento espiritual, vão ser claros, como por exemplo, é dito que é uma época de grande apostasia, Uhum. né? Ou seja, ninguém tem fé mais. É muito raro achar fé. E eu acho que é verdade, é muito raro achar fé. Fé de Uhum. verdade, né? Uhum. No Deus verdadeiro é muito difícil achar. As Uhum. pessoas têm fé em um monte de coisa, filosofias, religiões, blá blá blá. Mas fé, Astrologia, qualquer coisa, qualquer coisa. carreira, dinheiro.
Então, é, é difícil validar a teoria dele, a teoria, ou o que ele diz até que é uma profecia, né? Uhum. Eu encontrei sinais ruins para a explicação que ele dá, assim, para os motivos, né, as motivações dele, e eu já encontrei sinais ruins Uhum. que me dá uma impressão Uma não desconfiança, muito né? boa a Uhum. respeito do trabalho dele, da teoria dele lá. Mas não dá para saber, porque a pessoa, você pode estar incumbido de uma missão divina, né, Uhum. com autoridade divina, por assim dizer, naquilo que é o seu propósito. Uhum. Então ali você é infalível, por assim dizer. Mas você pode errar em todas as outras coisas. É, às vezes o próprio cara acaba misturando, né? Ele pode fazer confusão, enfim. Uhum. Não dá para saber, na verdade, né? Se vai ser o fim do mundo em 2028 ou não. Uhum. Seria bom que fosse amanhã, né? De preferência. A gente não precisava nem trabalhar segunda-feira, já seria. Já Maravilha. passaria do final de semana para a eternidade direto, né? Então, vai ser 2028, não vai ser? Eu não sei, ninguém sabe. Os cristãos estão esperando o fim do mundo desde o começo, né? Uhum. Porque até com as coisas que Jesus falou, etc., os cristãos da primeira geração ficaram com a impressão que o fim do mundo era logo. Era uma Uhum. coisa para acontecer logo, né? E aí não aconteceu. E todo mundo, mas por que não aconteceu? Não era para acontecer? Não estava profetizado? Pá, pá, pá. Uhum. Uhum. E aí você já viu, né? Passaram-se 2000 anos e a gente continua esperando e tal. É, tem abordagens específicas para o fim do mundo que são mais interessantes. E que eu vou até aproveitar uma outra pergunta que parece que a gente recebeu hoje do meu xará. Ah, eu não vi. Ele mandou uma pergunta hoje aí, mas eu até pedi para ele esclarecer a pergunta. Porque Uhum. para mim não está tão claro exatamente o que ele quer saber. Uhum. Eu pedi o esclarecimento. Assim que ele esclarecer, a gente Uhum. vai colocar a pergunta, se não for nessa semana, na próxima, né, na programação. Uhum. E a gente vai trabalhar com escatologia especificamente. E Uhum. eu já vou dar uma dica, que é uma coisa que eu mencionei no meu último livro publicado, que é esse aqui, né? Até quando eu for responder a pergunta dele, eu devo citar esse capítulo aqui, onde eu falo do Eu. poder que os cristãos têm, Uhum. né? Ou a humanidade, vamos dizer assim, né? De antecipar o fim do mundo. Nós temos esse poder, né? Uhum. Só que nós abrimos mão disso. Aqui, o capítulo 4 chama-se A Melhor Geração. E tem várias citações aqui no começo desse capítulo que eu vou deixar reservado para leitura no dia que a gente for responder a pergunta do meu xará. Uhum. Tem citação de Jó, Eclesiastes, Jesus em pessoa, Paulo, Jerônimo, Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Agostinho, Kierkegaard e Apocalipse. Então tem para todos os gostos. Uhum. Vai ser tratado essa questão escatológica especificamente na ocasião da gente responder a pergunta do nosso amigo. Ah, e para quem não sabe, escatologia é a ciência dentro da teologia que ciência, né? Isso é delicado dizer, mas eu acho que dá para colocar assim É que um estudo, o estudo do do fim fim dos dos tempos. tempos, é. Uhum. Mas especificamente sobre o que ele falou, Uhum. tem uma parte na Bíblia, eu não sei se é Isaías onde é que é, mas talvez seja mesmo. Eu não me lembro exatamente, mas está lá. Uhum. Em que Deus fala a respeito dele mesmo e fala assim: Ninguém é como eu, que declara o fim desde o princípio. Ah, sim, era mais preciso. Essa é a frase. Tá? Esse é o verso que é citado pelo Gabriel. Uhum. Ninguém é como eu, que declara o fim desde o princípio. O que quer dizer isso? Esse princípio se refere especificamente a uma palavra no hebraico que é o Bereshet. O que é o Bereshet? É a primeira palavra do primeiro verso do Gênesis. E quer dizer exatamente no princípio. Lembra? No princípio, Uhum. bababá, Uhum. bababá. Uhum. Então, esse no princípio é isso. Gênesis não seria o livro da criação do mundo, seria o livro do princípio da criação. O projeto de É porque ele criação. continua criando, né? Então, o projeto de criação é um projeto de 7 dias, Uhum. que representaria 7 milênios, tá Uhum. certo? Então, o Gênesis já é uma profecia. Uhum. Então, Deus começa a se revelar profetizando logo no primeiro livro. Então, quando Uhum. ele fala que foi criada, né, a Terra em 7 dias, ele está falando do que ele vai fazer em 7 milênios. Uhum. Essa é uma interpretação milenarista. Então, Uhum. existe um segmento da fé judaica que é milenarista. O que quer dizer isso? É exatamente essa interpretação. E o Gabriel deve ter pego disso aí. É uma influência pesada. Que é o seguinte: Deus já revelou tudo desde o princípio, como ele mesmo falou que ia fazer. Uhum. Então, o Gênesis já é uma profecia.
Então você teria que fazer a contagem, né? Se a gente está no fim do sexto milênio, então a qualquer momento vai começar o sétimo milênio, vai ser o fim deste mundo do jeito que ele é, e vai começar o último milênio desta etapa da criação, Uhum. antes da gente ir para a próxima etapa. É um esquema bem legal, tá? Uhum. Mas é um esquema apenas, né? Uhum. E pode auxiliar a gente, como pode também perturbar, atrapalhar, principalmente se a gente ficar muito, como se diz, fechado, né? Uhum. Então você está esperando que Deus se revele de uma determinada maneira muito específica. Aí você pode perder um espetáculo muito maior que está acontecendo ao seu redor, porque você está esperando que venha daquele jeitinho que você já enfiou na sua cabeça Uhum. que tem que ser, entendeu? Isso eu acho que não é muito positivo, Uhum. esse aspecto da coisa, né? Mas o que o Gabriel falou que é interessante lá no canal dele, né, do End 2028. Ele fala, por exemplo, uma coisa bem interessante é quando ele menciona que Jesus fala, porque os apóstolos perguntam, né, quando que vai vir o fim dos tempos? Uhum. E ele fala assim, ele fala da figueira, a profecia da figueira. Ah, sim, isso era Então a interessante. figueira, para vocês entenderem, tá, as nações do mundo antigo, na Bíblia, elas são denominadas por Árvores. árvores, por espécies de árvore, tá? Então, por exemplo, o cedro é o Líbano, para dar um exemplo. A Uhum. oliveira é a Figueira? Síria. Eu não Não lembro. sei. Eu Não não sei. lembro. Tem até tabelas no Google, se você quiser procurar, você vai achar lá. As espécies das árvores e as nações que representam. Uhum. E Israel é representado pela figueira. Uhum. Então Jesus diz o seguinte: que quando a figueira ressurgir, esta geração que ver o ressurgimento da figueira não vai passar sem que tudo que eu disse venha a acontecer. Ou seja, quando o Estado de Israel surgir, é a geração que vai ver o surgimento do Estado de Israel não vai morrer sem ver o fim do mundo. Uhum. Se isso for verdade, o Estado de Israel foi fundado em 1948. Aí você vai no Salmo 90 para saber, de acordo com a Bíblia, quanto dura uma geração. E Uhum. ali diz que dura 70 anos ou 80 no máximo quando ela é muito vigorosa. Uhum. 80 anos dá justamente 2028. Isso. Israel foi fundado em 1948, maio de 48, 14 de maio de 48. Uhum. Então, justamente na Páscoa de, de 2028, o Estado de Israel vai completar 80 anos. Né? Uhum. Essa é uma das evidências mais fortes que ele traz, Uhum. por causa da interpretação do que Jesus falou, né, da figueira. Uhum. Então, quando a figueira ressurgir, essa geração que vê o ressurgimento da figueira não vai morrer sem que o fim do mundo aconteça. Tá, daí eu tenho uma dúvida dentro dessa dúvida. Não sei se você diria mais alguma coisa, né? Porque ainda a gente tem um tempo. E quando que na história da humanidade o Estado de Israel se perdeu? Tipo, porque quando Jesus foi crucificado, um pouco depois teve a destruição do segundo templo de Salomão. E daí, depois disso, o O Estado de segundo Israel. templo não era de Salomão, o segundo templo já era da outra geração. Né? Ah, sim, 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 mas eu quero dizer que eles falam o primeiro templo de Salomão, o segundo e o terceiro, né? Se referindo ao primeiro que foi o O protótipo. modelo é o templo de Salomão, sim. Isso. Mas bom, o segundo templo, né, a pedra da rocha, lá, o domo da pedra. Bom, que seja, lá naquela região. O E monte da do templo. Monte do Templo, isso. E daí, depois de Jesus, passa pouco tempo, eu sei que daí eles destroem, os romanos vão lá e destroem o segundo templo. Anos 70. E daí, depois disso, já aquele Estado de Israel se perde, vamos dizer assim. Exatamente. É nessa época. Que foi quanto Exatamente. tempo depois de Jesus? Foi A uns. destruição do segundo templo foi no ano 70. Ah, tá, 70 anos depois. A Roma basicamente tinha um governo sobre a Judéia. Pôncio Pilatos era o governador na época de Jesus. Uhum, E o que acontece? Os judeus eles estavam se rebelando, né? Estavam querendo se rebelar fazia tempo. Inclusive, uhum, quando Jesus veio, um dos testes que os judeus aplicavam sobre ele era justamente para ver se ele era o Messias que eles estavam esperando. uhum, E que, na verdade, ainda é esperado pelos judeus até hoje, que vai ser um governante militar, uhum. que vai dominar o mundo, né? E Israel vai ser o centro do mundo. Um pacificador. Então você vai ter um governo mundial onde todas as nações vão servir Israel. Isso aqui é profetizado, Uhum, que os judeus acham que é o que vai acontecer com eles lá, que vai surgir o Messias deles e eles vão dominar o mundo. Né? uhum, E muitos deles trabalham firme nesse intuito, né, de preparar o mundo para esse intuito. uhum, Então, quando você ouve falar em governo mundial e conspiração sionista, que é o nacionalismo judaico, essas ideias não são contraditórias, elas são concordantes. Né? uhum, Você poderia ter um governo mundial para todas as nações, com um centro numa nação que tem a permissão de ser uma nação autônoma, que seria o Estado de Israel. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque senão no YouTube não vai deixar. Né? Porque eu poderia falar de algumas coisas aqui, mas eu não posso. Então,
Mas para meio entendedor, para bom entendedor, nem a palavra basta, né? Então é o seguinte, voltando, né? No ano 70, os judeus estavam se rebelando, estavam querendo fazer a rebelião, eles negam Jesus justamente porque Jesus não é esse líder militar. Imagina, Jesus fala assim, paga imposto pro César, não tem problema, esse dinheiro é dele mesmo. Veio como uma outra pilha, né? Dê a outra face. Né? Se alguém te agredir, você dá a outra face e tal. Os judeus falaram, pô, mas não tem nada a ver com o que a gente tá querendo, né? Não forçava nenhuma autoridade, né? Então, e pelo contrário, né? O que é ensinado no Novo Testamento é que você tem que ser obediente às autoridades. Inclusive as autoridades que você não entende como instauradas por Deus, são instauradas por Deus. Pode não parecer, mas elas são, como Jesus fala para Pôncio Pilatos quando ele diz assim. Pilatos fala assim para ele: eu tenho o poder de te libertar. E Jesus fala: não, você não tem nenhum poder que Deus não teria te dado. Então você acha que você tem o poder, mas na verdade não é bem assim, meu querido. Calma lá, entendeu? Então, passa esse tempo de confusão, mas os judeus vão fazer várias rebeliões ali e tal, até que chega um ponto que Roma enche o saco desse negócio de judeu, enchendo o saco deles, e eles resolvem destruir tudo. Eles sabem que a destruição do templo vai como se fala? Espalhar o povo de novo, vai ser uma nova diáspora, né? Então eles resolvem invadir Jerusalém e destruir o templo, o segundo templo. Tá? Que é o que os judeus falam que tem que ser reconstruído. E não só os judeus, eles têm alguns judeus, na verdade. Né? Quando a gente fala judeus, tem que tomar cuidado porque é muito amplo. Né? Tem pessoa que nasce numa família judaica, mas não pratica. Tem um cara que acredita na fé, mas não acredita na parte racial, nacionalista. Tem outro que acredita numa coisa. Então, tem judeu que come carne de porco, tem judeu que não é filho de judeus e se converte. Muito cuidado com esse negócio de quem é judeu e quem não é. Mas basicamente o que existe é uma cultura judaica, isso sim, uma tradição que é a Kabbalah. E essa tradição ela tem influência no mundo ocidental de várias maneiras. Se você pensar a maçonaria ocidental, que vai fazer parte até de uma pergunta que a gente vai ler essa semana aí, alguém mandou, a maçonaria ocidental ela é toda influenciada pela Kabbalah judaica, toda ela. Praticamente a maçonaria é o judaísmo para os gentios. Por que o maçom é chamado construtor? Construtor do quê? Construtor do terceiro templo. Esse é o objetivo deles, essa é a missão. Eles são os construtores, porque se você pega o primeiro livro de Reis, segundo Samuel, primeiro de Reis, Salomão tem o auxílio dos gentios para construir o templo. O rei de Tiro dá toda a mão de obra e os recursos e os engenheiros, arquitetos e as matérias-primas muito nobres e tal, né? São os gentios que constroem o templo para Salomão. Né? As riquezas afluem das nações, essas são as profecias. As riquezas afluem das nações para os judeus construírem o templo. Que lembra aquela saída deles do exílio, né? Do êxodo, ou melhor, no Egito. Que quando eles vão embora, Deus toca o coração do povo egípcio, depois de ter passado por aquelas 7 pragas do Egito. Ainda quando os judeus estão indo embora do Egito, ainda Deus toca o coração do povo egípcio que estava lá sofrendo horrores para entregar os ouros, as joias, tudo que eles tinham para o povo judaico, né? Então isso é curioso também. Isso é uma constante na Bíblia, na história, né? E os judeus são muito ligados nisso daí, né? Então, quando o pessoal mais ocultista e tal cria a maçonaria para influenciar o Ocidente por dentro, né, secretamente, é secretamente, mas ao mesmo tempo não é tão secretamente assim, é meio óbvio que você vai ver o simbolismo, vai estudar o misticismo da maçonaria, é igualzinho a Kabbalah. Né? E eles são construtores do quê? Do terceiro templo. Então, quando você vai ver a história da maçonaria, volta lá a Jerusalém. E eu acho que se for ver, remete até uma passagem bem interessante no Gênesis, que quando fala de Caim, né, que vai falar dos descendentes de Caim, e fala que é um povo de caçadores e construtores. Isso eu também achei curioso. Isso. Porque, quer dizer, é o povo que está fomentando o desenvolvimento nesse mundo, né? Não sei. Que aí é uma interpretação simbólica mais ampla, mística. Mais ampla e tal. Sim. Olhando de forma bem restrita, essa é a história, né? Se você procura lá no simbolismo, na mística, você vai achar as referências bem claras de que... Ou, por exemplo, quando você vai olhar a influência do judaísmo nas igrejas evangélicas, né, a da atualidade, é muito grande, é muito grande. Tem muito cristão, entre aspas, que é muito mais judaizado do que cristianizado. Né? Eles estão muito mais lendo o Antigo Testamento do que o Novo. Quando eles vão ler o Novo, eles interpretam do jeito do Antigo e ficam voltando para aquele negócio da lei, não sei o que lá, a lei de Moisés, bababá. Então, assim, é uma guerra cultural
Talvez a gente grave um vídeo logo mais para falar especificamente desse ponto, que eu acho que é importante, talvez. Uhum. Aliás, tenho certeza que é importante para dar uma noção pro pessoal De contexto, né? de contexto aqui. Uhum. Mas voltando à questão do Gabriel Ansley lá e o canal do fim 2028, né? End 2028. Então é assim, ele fala que em setembro de 2028 Jesus vai voltar, Uhum. e ele acredita num arrebatamento pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja vai passar por toda a tribulação junto com todo o resto do mundo, Uhum. e só no fim é que vai ter um arrebatamento, ou seja, não vai ter o arrebatamento mid-trib ou pré-trib, que seria o no meio da tribulação, depois de 3 anos e meio, ou antes, né? Tem muito Uhum. cristão que quer que aconteça antes, Uhum. porque não quer nem ver as coisas, né? É. E ele já fala que não, vai ser no fim. Eu acredito. Se for perguntar pra mim o que eu acredito, eu acho que vai ser no meio. E pra ele também diz que foi uma revelação, que vai ser no fim. Ele também coloca como revelação. Ele coloca como revelação, profecia, mas tem umas coisas meio esquisitas no que ele fala lá. Uhum. Eu não acho tão crível assim, mas você vai saber. Deus usa quem ele quiser do jeito que ele quiser, né? Uhum. Então pode ser em 2028, pode, lógico. Uhum. Tá. Tomara que seja amanhã, na verdade, mas se não puder, se tiver que ser em 2028, tá bom também. Mas então é o seguinte: ele fala das profecias, ele fala essa da contagem do Israel, da figueira, 80 anos, Uhum. 1948 a 2028 é bem forte essa indicação. Uhum. E é meio que um teste, né? Uhum. Porque se passar 2020 e não acabar, essa aí você já pode cortar. Uhum. Essa interpretação das palavras de Jesus você já pode cortar, porque tá furada mesma, né? Uhum. Que mais? Olha, falando de uma forma geral, o fim do mundo é o seguinte: sinais para vocês verem aí que a coisa vai pegar. Tem que ter muita fome, guerra e peste, Uhum. em geral, muito terremoto, vulcão, Muita violência das pessoas. atividade sísmica, vulcânica, violência, guerra civil em muitos lugares, crise, né? Em vários lugares. E aí tem algumas coisas específicas que você pode procurar também, por exemplo, na geopolítica, alguma guerra envolvendo a Turquia, tá? Como tem o negócio da profecia do Gog e Magog, que envolve a Rússia e a Europa, você precisa, para essa guerra descer para o Oriente Médio para chegar em Israel, vai ter que passar pela Turquia. A Turquia é um país importante Uhum. nessa história. Tá? Então, quando a Turquia for envolvida num conflito grande, aí você pode acionar um sininho na sua cabeça que alguma coisa pode acontecer. Tinha uma profecia específica com relação à Turquia também, né? Tem várias, mas tem uma específica também, um sinal bem, bem exato, específico, é a destruição de Damasco, na Síria. Isso. Então esse é outro sinal também que você pode ficar atento, se você ficar sabendo que por alguma razão Damasco foi obliterada da face da Terra, destruída completamente, por exemplo, uma bomba atômica, Uhum. ou, sei lá, um bombardeio em massa, né, ou carpet bombing, sei lá, alguma coisa muito ruim Carpet. em Damasco. A destruição de Damasco também é profetizado no fim dos tempos. Damasco é a capital da Síria, né? Damasco é a capital É da a Síria. capital. Né? Alepo também é uma cidade bem grande, talvez seja até maior que Damasco, mas Damasco é a capital. Que eu saiba, ela diz que vai ser destruída no fim dos tempos. Além disso, ali no Oriente Médio também o que você vai ter de importante vai ser uma grande guerra das nações ao redor contra Israel. Ah, sim, isso também. Todo mundo vai se unir para invadir Israel. E possivelmente, mas aí depende de interpretações, possivelmente também a divisão de Israel em 2 estados. Teria um estado judaico e um estado árabe-palestino. Uhum. Né? E, obviamente, eu não preciso nem falar, o grande, grande sinal do fim dos tempos é a construção do terceiro templo. A partir do momento que tiver um templo. E que vai ter um cidadão que vai sentar ali. E que os judeus vão falar, não, agora nós temos o Messias chegou. E o Messias vai voltar a fazer o sacrifício no templo. Aí, meu filho, aí você não precisa de mais nada para confirmar. Aí acabou. Esse cara vai ser um ídolo das nações. Vão matar ele vai voltar. Ele vai morrer e depois vai ressuscitar depois de 3 dias. Ele vai fazer milagres. E ele vai ter 2 auxiliares, né? Também. Não, tem as 2 testemunhas que também vão morrer e ressuscitar. Ah, sim, que as 2 testemunhas são enviados de Deus, vamos dizer assim. Enviados de Deus. É uma época também em que vai ter muita gente trabalhando para Deus para chamar a atenção das pessoas. Falar, cuidado que agora é a hora de tomar uma decisão para valer. Pra valer, né? Então você vai ter as 144 mil testemunhas no mundo inteiro. Vão ter 2 grandes testemunhas em Jerusalém, que também vão morrer e ressuscitar. Elas vão ser enforcadas, vão ser exibidas em público. Acho que também durante 3 dias, depois vão ressuscitar.
Aí diz que vai sair fogo da boca delas. É um negócio, aquelas coisas de apocalipse, né? Sabe como é que é? Uhum. É Hollywood a 10ª potência. Mas nós não sabemos, né? Data nenhuma. O que você tem são esses sinais. E o Gabriel tem uma data, né? O canal Uhum. do Gabriel fala setembro de 28. Uhum. Né? Ele fala que ele tem a calculeira dele lá. Vai muito além do que eu falei. Eu citei uma forma de cálculo. Uhum. Mas ele tem 200 cálculos diferentes para dizer que é setembro de 28. Uhum. Quem quiser ir, vai lá no canal dele e assiste. Só digo, tome cuidado, porque na parte espiritual eu já vi coisas não muito recomendáveis no trabalho dele. Tá? Uhum. E mais de uma vez. Mas quem quiser ver, vai lá ver, porque, como eu Uhum. falei aqui, a gente não sabe como que são as coisas, né? E Deus pode escolher qualquer um para fazer qualquer coisa, né? Uhum. Qualquer trabalho. Certo? Então acho que a, Uhum. a resposta foi dada, né? Acho que Da sim. questão Uhum. específica é o livro da Bíblia em que Deus fala: ninguém é como eu que declara o fim desde o princípio. Ou Uhum. seja, ninguém faz uma profecia com relação a toda a história desde o Gênesis, desde Uhum. o comecinho do Gênesis. É isso que Deus está querendo dizer, e aí cada um vai interpretar da maneira que achar conveniente. O que eu achei interessante, assim, só uma última observação, é que cada dia do início da criação, né, do Gênesis, ele tem todos aqueles sinais, né? Então, criou o homem e a mulher, né? E daí fez com que eles dominassem sobre as aves dos céus e os peixes do mar e tal. E daí o Gabriel ele vai associando isso com os acontecimentos históricos. E essa parte eu achei bem interessante. Eu que tenho essa coisa mais ligada com arte, né? Gosto de ver o simbolismo das coisas, mas é interessante, né? Que nenhuma parte que eu lembro que ele associou, é só esse breve comentário, que ele fala quando Deus separou as águas no Gênesis, ele refere no milênio específico no momento em que Moisés separou o mar vermelho em dois para passar com o povo judeu. Então, assim, é interessante, é curioso, mas assim, vai saber, né? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Hum, Até a próxima. Vamos ver qual é a pergunta de amanhã? vamos. Amanhã a pergunta vai ser essa aqui, ó. Pergunta do Rodrigo no WhatsApp. Por que vem aumentando a busca por outras religiões? Qual é o motivo de tanta abertura para outras religiões fora do cristianismo? Então, se Deus quiser, amanhã a gente responde essa pergunta. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Falou, pessoal. Tchau, tchau.